Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para mais um giro de notícias. Primeira edição desse domingo, né? Pra gente conversar aqui sobre o Vasco. Dia seguinte de mais uma atuação patética do Vasco, né? O Vasco derrotado pela equipe do Brusque 1-0 em Santa Catarina. Estou aqui no aeroporto, né, de Navegantes, aeroporto mais próximo aí de Brusque. E daqui a pouco começa a minha saga para voltar para casa, né? Pego um voo aqui para Guarulhos e de Guarulhos pego um ônibus para o Rio de Janeiro. Vocês acham que a vida é fácil, né? Não é fácil não. A gente faz umas loucuras para assistir o Vasco e infelizmente o Vasco não retribui da forma que a gente espera. Mas é o que eu sempre digo, né? Eu não me arrependo de nenhum jogo do Vasco que eu fui. Me arrependo de alguns que eu deixei de ir, né? Então, mesmo com essa derrota, a sensação é de dever cumprido, né? Minha parte como torcedor eu fiz. Enfim, vamos comentar sobre essa partida, sobre Série B, sobre Emílio Faro, né? Muito pressionado. Emílio Faro ontem, inclusive, acabou perdendo a cabeça ali, discutiu com o torcedor, enfim. E assim, não tem justificativa, né? O torcedor está reclamando com razão, tinha só que abaixar a cabeça e passar batida, enfim. Vamos conversar sobre isso aqui e mais algumas outras coisas depois da vinheta. A vinheta vai rodar agora. Mas antes, você deixa o like, que é importante, se inscreva no canal também e agora sim a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando do OneFootball. Se você ainda não tem o aplicativo OneFootball, você pode baixar gratuitamente no link que está aqui na descrição desse vídeo. É gratuito, você não paga nada por isso. Domingão, né? Dá pra gente curtir aquele futebol internacional. No OneFootball você tem transmissão gratuita do campeonato alemão. É só baixar e não paga nada. Baixou, assistiu e além do campeonato alemão, tem tabela completa da Série A, Série B do Campeonato Brasileiro e outros campeonatos europeus pelo mundo. De graça, tá? O OneFootball é gratuito, o QR Code também está aparecendo aí agora na sua tela. Enfim, Vasco derrotado ontem, né? Jogando em Brusque, uma atuação patética, mais uma atuação patética do Vasco fora de casa, né? Como tem sido de praxe. O Vasco fora de casa vira um gatinho. Em São Januário, o Vasco até consegue as vitórias, consegue pontuar, mas fora de casa é um time irreconhecível, né? Ontem, mais uma derrota, a sexta seguida. E é impressionante como o time não consegue pontuar fora de casa, independente do adversário, cara. O Vasco já perdeu para o Vila Nova, que era o lanterna na época, né, quando enfrentou. Hoje perdeu perdeu para o Brusque, que também briga ali na parte de baixo. Perdeu para o CSA, que também brigava ali na parte de baixo. Ponte Preta, enfim. Fora de casa o time do Vasco não consegue ganhar de ninguém. E vai se complicando, né, no campeonato. Neste momento a diferença do Vasco para o quinto colocado é de 4 pontos. O Vasco deu muita sorte, né, nessa rodada, que todos os adversários diretos que estão ali abaixo do Vasco, né, que estão ali fora do G4, todos eles foram derrotados também. Então o Vasco deu muita sorte nisso. Depois eu vou até fazer um vídeo analisando, né, a rodada, passando todos os resultados certinhos. Mas o Londrina foi derrotado ontem à noite, o Sport também foi derrotado e a Tombense também foi derrotada, né, perdeu para o Bahia. Então o Vasco manteve os 4 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G4, né, para o quinto colocado, perdeu uma posição porque o Grêmio havia vencido e voltou para a terceira colocação, mas em relação à distância para o quinto colocado, a diferença ficou a mesma e agora a gente tem uma rodada a menos para disputar, né? Temos aí 10 jogos pela frente, então o Vasco deu muita sorte. A incompetência do campeonato é tão grande que o nível, né, é tão fraco que mesmo o Vasco acumulando aí 6 derrotas seguidas fora de casa, o Vasco ainda tem uma vantagem de 4 pontos para o quinto colocado. Cara, é a Série B mais fácil de todos os tempos, e o Vasco está conseguindo fazer essa Série B ficar complicada. Bom, algo precisa ser feito, né? Tem que acontecer uma mudança. Eu acho que a mudança que tem que acontecer é na comissão técnica, né? O Vasco precisa de um treinador de verdade. Não dá para o Vasco continuar insistindo nesse erro que é o interino Emílio Faro, que já provou que realmente não tem condições, né, de ser o treinador efetivo do Vasco da Gama. Nos últimos 3 jogos fora de casa, o Vasco foi incapaz de dar um chute a gol. O Vasco não chutou a gol ontem contra o Brusque, não chutou contra o Bahia e não chutou também contra o CSA. Então, assim, a minha visão, e eu já falei aqui no pós-jogo de ontem, e falei também em vários vídeos aqui no canal nas últimas semanas, o Vasco precisa de um treinador para conseguir o acesso. Se continuar do jeito que está, se o Vasco continuar com o Emílio Faro, o Vasco vai ficar pela Série B mais uma temporada. Não dá para a gente esperar coisas diferentes. Eu estou dizendo essa frase sempre, né, em vários vídeos. Não dá para a gente esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Como que a gente vai imaginar que o Vasco vai ganhar do Grêmio, por exemplo,
no próximo final de semana, se o Vasco vai da mesma forma contra o Grêmio, com o mesmo treinador, com a mesma comissão técnica, com as mesmas ideias. Então, não vai ter um resultado diferente, vai ter outra derrota. Na minha visão, a única forma, né, do Vasco tentar uma mudança de postura nesse campeonato é mudando a comissão técnica, trazendo um treinador de verdade, né? Porque o Vasco não tem um treinador, o Vasco não tem um treinador desde que o Zé Ricardo pediu a emissão lá na 10ª rodada. Depois inventaram ali o Maurício Souza e agora inventaram também o interino Emílio Faro. E a responsabilidade agora é do Paulo Brax, né? A gente cobrou muito o Carlos Brasil durante toda a temporada. O Carlos Brasil, cara, a quantidade de erros que ele cometeu nessa campanha é algo inexplicável, mas agora quem tem a caneta é o Paulo Brax, ele que tem que buscar um novo treinador, a responsabilidade é dele. Ele já participou do processo de transição, mas ainda não tinha caneta, né, para fazer as mudanças. Agora ele tem, agora ele é o diretor de futebol do Vasco, ele que tem que corrigir essa rota. Então a cobrança agora tem que ser em cima do Paulo Brax para buscar um treinador de verdade para o Vasco. O Vasco precisa de um treinador para hoje, já no próximo jogo contra o Grêmio já ter alguém ali na beira do campo. O Grêmio estava ali numa situação complicada, agiu rápido, demitiu o Roger, trouxe o Renato. Todo clube, quando está numa situação assim, age rápido. É só o Vasco que vai postergando situações inacreditáveis, né? Cara, é inadmissível o Vasco continuar com o Emílio Faro depois de mais uma derrota vexatória fora de casa contra um dos piores times do campeonato. Enfim, cara, inacreditável. Não dá para o Vasco continuar mais com o Emílio e não dá mais para continuar essa passividade aí de sempre ir empurrando as situações com a barriga. E a torcida do Vasco perdeu a paciência total com o Emílio Faro, né? Ontem, logo após a partida, aconteceu o protesto, né, dos torcedores em Brusque, gritando ali, queremos treinador, e depois o Emílio Faro até bateu boca, né, com o torcedor do Vasco. Eu vou colocar o vídeo aqui para você, uma situação realmente, cara, constrangedora, tá? O Emílio não tem que responder torcedor nenhum, tem que ficar na dele, aceitar as críticas e ficar quietinho. Enfim, vou colocar os dois vídeos, primeiro da torcida protestando e depois do Emílio batendo boca ali com o torcedor e tendo que ser ali contido, né, pelos seguranças do Vasco. Confira só. Queremos treinador! Queremos treinador! Tá aí, né? E como eu disse, cara, para mim isso é mais um motivo para troca de comando. O Emílio está completamente perdido e está desorientado, né? Está desorientado, cara. No momento desse, o Vasco mais uma derrota fora de casa, ele tinha que abaixar a cabeça ali e deixar o torcedor criticar, não bater boca, tendo que ser segurado ali pela equipe de segurança do Vasco. Enfim, cara, mais uma situação patética aí, protagonizado pelo treinador do Vasco, Emílio Faro. E bom, ele concedeu entrevista coletiva ontem e tentou, né, explicar sobre a partida. Mas as explicações do Emílio são muito rasas, né? Como vocês vão assistir agora nesse trecho da coletiva, cara, é muito raso, muito superficial, não se aprofunda nas suas ideias de jogo. Enfim, tá complicado aturar o nosso treinador Emílio Faro, confira. Viemos na intenção da vitória, a gente vai andando na estrada do futebol e vai vivenciando várias situações, né? Cara, hoje você tem uma análise técnica, tática de um jogo, umas condições de campo, numa situação tão adversa, é muito complicado. O que eu solicitei para os atletas foi executado. O duelo, a disputa, colocamos o Fábio como sendo um cara para disputar a primeira e segunda bola, e o restante entra no cenário do imponderável. Quando você joga no campo dele, o cenário é do imponderável. Ou seja, tudo podia acontecer. Eles conseguiram abrir o placar, a gente continuou de duelando. Infelizmente, os gols que nós fizemos, ao que foi falado, tinham condições realmente irregulares e a gente não conseguiu empatar e virar a partida. Mas hoje, dentro de um cenário do futebol brasileiro, buscando uma qualidade de jogo, buscando uma realidade melhor, se eu falar aqui qualquer coisa do jogo, eu vou estar simplesmente criando alguma realidade virtual, porque o jogo era só disputar a bola, era um jogo de disputar a bola. E numa disputar a bola você conseguiria o gol e criaria uma situação de dar o chute para frente e fazer a transição. Depois ele tenta explicar ali as não alterações no intervalo, né? Por que ele não mudou o time, que é uma crítica que acontece muito em cima do trabalho do Emílio, que ele demora muito para mexer, o time não está dando certo e ele não faz as alterações.
e ele tentou ali mostrar a sua visão também. E também falou sobre o jogo contra o Grêmio, né? Projetou ali a partida contra o Grêmio no próximo final de semana. Confira. A gente vai mudando e para surtir efeito, a gente tem que esperar que as mudanças surtem efeito. Você tem 3 paradas técnicas e 5 substituições. Se fizermos as 5 substituições de uma forma rápida, se não surtir efeito, a gente não tem como qualificar ou trocar. A gente vai trocando e vendo se aquele antídoto que nós criamos para a partida ou aquele remédio que nós criamos para o nosso time vai surtir efeito. Por isso é de forma gradativa. Querer que troque toda uma situação de intervalo, porque aí você não tem uma situação de você ter uma melhoria. Você tem assim, não, 5 saem, entram 5. Não é assim. A questão do Grêmio é um jogo, é o Grêmio e é o Vasco. É uma realidade de um jogo que a gente vai enfrentar o Grêmio e o Grêmio vai enfrentar o Vasco. Não tem nenhum tipo de situação diferente. É um clássico. Iremos jogar um clássico. E no clássico, o jogo é jogado. O imponderável fica menos frequente. A gente não tem uma série de fatores que interferem na partida. A gente vai ter um grande adversário que é o Grêmio e o Grêmio vai ter um grande adversário que é o Vasco em condições de se jogar futebol. Então tá aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Perdão por esse vídeo meio no improviso, né? Tô aqui no aeroporto de Navegante. Daqui a pouquinho embarco para voltar para casa. Tamo junto? Deixa o like aí que é importante. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!